Acho chique. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Thelma Moreira e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Não deixe de ver esse vídeo porque ele está recheado de dicas e técnicas bem legais para que vocês usarem em outras peças que vierem a fazer. E hoje eu vim trazer a videoaula dessa bolsa, a bolsa Julie. Ela é uma bolsa boca de lobo. Ela tem aqui uma abertura bem ampla, bastante espaçosa. Então aqui, ó, ela tem dois bolsos aqui internos, que é um bolsinho para colocar celular, um bolso para colocar batom. E aqui, ó, ela tem um bolso embutido com zíper. E esse bolso eu ensino uma técnica bem legal de fazer, bem fácil e rápido de fazer esse bolso, viu, gente? Muito legal mesmo. Então vale a pena vocês verem esse vídeo. O tecido dessa bolsa é o sintético linho verde floresta lá da Personal Art. Olha que lindo, gente, maravilhoso, né? Eu não imaginava que fosse ficar tão bonita a minha bolsa nesse tecido. É uma bolsa super prática, eu achei chique. Então, gente, quem comprar lá na Personal Art é só usar o meu cupom de desconto, Thelma Moreira, Thelma com H, Moreira, tudo junto, e você vai ganhar 5% de desconto. Acesse o site www.personalart.com.br. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da loja para vocês. E essa é uma bolsa, gente, fácil e rápido de fazer. Então, separem todos os materiais que vocês vão utilizar, todos os cortes e rapidinho vocês fazem essa bolsa. E eu separei esse vídeo em várias etapas para facilitar para vocês. E foi com muito carinho que eu fiz essa edição para vocês e eu espero que vocês gostem. Bora lá fazer a bolsa, gente! Bom, gente, eu vou começar apresentando para vocês as medidas da parte externa da bolsa, que é a frente da bolsa, tá? E logo em seguida eu já apresento as medidas do forro. Então, para o corpo da bolsa, que é essa parte aqui, ó, que já é a frente, o fundo e as costas da bolsa, eu tenho a medida de 29,5 por 58 centímetros. Eu cortei uma vez no tecido principal. E para as laterais da bolsa, que é essa parte aqui, ó, e essa daqui, eu cortei a medida de 9,5 centímetros por 58 centímetros. Cortei duas vezes no tecido principal. Essa é a parte superior da bolsa, que é essa parte aqui, ó, gente, tá? E essa peça tem a medida de 6 por 44 centímetros e meio. E eu cortei duas vezes no tecido principal. Tenho aqui agora as alças, que são essas duas alças aqui, ó, gente, certo? E eu cortei a medida de 7 por 45 centímetros. Cortei duas vezes no tecido principal. Gente, essa é a peça de acabamento do forro, que é onde vão ser colocados os arames, que é essa parte aqui, ó. E essa peça tem a medida de 3,5 centímetros por 90 centímetros mais ou menos, tá? E essa peça eu cortei uma vez no tecido principal. E esse daqui é o porta-alças, que é essa parte aqui, ó. E essa peça eu cortei a medida de 6 por 10 centímetros. Eu cortei 4 vezes no tecido principal. E por fim, tenho aqui os terminais do zíper, que é essa parte aqui.
e eu cortei na medida de 3 por 5 centímetros. Cortei 2 vezes no tecido principal. Então eu tenho aqui o forro, que é esta parte aqui, ó. E para o forro eu tenho a medida de 44 centímetros e meio por 66 centímetros. Eu cortei uma vez no forro. E para o forro eu estou usando aqui o bagum. Vamos agora para o bolso interno, que é o bolsinho de celular, tá, gente? Que é essa parte aqui, ó. E para essa peça eu tenho a medida de 30 por 34 centímetros. Eu cortei uma vez no tecido de forro. O tecido que eu estou utilizando aqui é o nylon 70. E para o bolso embutido, eu tenho a medida de 24 por 35 centímetros. Cortei uma vez no tecido de forro. Muito bem, gente, agora eu vou apresentar para vocês os acessórios que eu vou utilizar nessa bolsa. Então eu vou utilizar aqui o zíper. Então, gente, eu tenho um zíper aqui que é do bolso embutido. Ele tem a medida de 22 centímetros. O zíper da bolsa tem a medida de 56 centímetros. Vou utilizar fita dupla face, fita de gorgurão. Então, nessa bolsa eu vou utilizar preto com vermelho, uma preta e uma vermelha. A preta, ela tem 4 centímetros e a vermelha tem 2 centímetros. Fita de gorgurão. Vou usar aqui 8 rebites, 4 meia argola, a etiqueta. Gente, essa etiqueta eu fiz com clichê e foil dourado. 3 cursores, o EVA para o fundo da bolsa. Esse EVA tem a medida de 12 centímetros por 24 centímetros. E vou utilizar aqui os arames. Esse arame aqui tem a medida de 40 centímetros. E a virada dele aqui é com 6 centímetros. Então, meu marido que fez esse arame para mim, tá? Colocamos aqui uma fita isolante aqui na ponta. E, gente, eu não me recordo da numeração desse arame, mas eu vou ver direitinho e vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês a numeração dele, tá? Então, são 2 arames. Tenho aqui as alças e o porta-alça. Vou reservar aqui as alças e vou começar pelo porta-alças. Então, gente, reparem que bem no centro dessa peça eu tracei uma linha aqui. Eu vou pegar aqui a minha fita dupla face e vou colocar aqui bem no centro. Vou colocar aqui nas 4 partes já. Coloquei a fita, agora eu vou tirar aqui a película. Vou separar aqui as 3 peças e vou começar por essa daqui. Então, gente, eu vou dobrar aqui, ó, alinhando bem na linha que eu fiz aqui no centro. Eu vou posicionar aqui, ó, bem certinho na minha linha. E aqui do outro lado a mesma coisa. Venho aqui, alinho aqui bem no centro. E a minha peça vai ficar assim, ó. Tá? Eu vou fazer isso nas outras 3 peças. E agora eu vou dar umas marteladas aqui para que assente bem esse material. Fiz as 4 pecinhas, martelei para que o material pegue a memória e vamos para as alças. As alças eu já coloquei aqui as minhas fitas dupla face. Então eu coloquei 3 fitas, 2 aqui na beirada, nas beiradas e uma no centro. Então aqui, gente, eu fiz uma marcação aqui com essa reguinha aqui, ó. Ver se dá para ver aqui de perto.
tá? Eu fiz a marcação aqui dos dois lados e eu utilizei essa régua aqui que eu comprei lá na Personal Art, tá? Essa é um jogo que vem de gabarito do Rafael Bernardes, tá? Se não tiver um gabarito aí, vocês usem a medida de 1,5 centímetro. Então eu posicionei aqui a reguinha e risquei, tá? E fiz por toda a extensão da minha alça. Fiz isso dos dois lados, essa marcação. Vou reservar aqui uma alça. Vou começar por essa daqui. Então, gente, eu vou virar aqui a minha beirada bem rente à linha que eu fiz no meu gabarito. Vou virar aqui bem rente à linha, toda a extensão da alça. Virei aqui um lado e agora eu vou martelar para que fique bem assentadinho esse sintético. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Vou alinhar aqui, vou pegar a ponta e vou dobrar bem rente aqui a linha que eu tracei com o meu gabarito. Virei aqui as duas pontinhas para dentro, agora eu vou colocar uma fita bem aqui na beiradinha, tá? Então, eu vou colocar a fita somente de um lado aqui. Tiro a minha película e agora eu vou dobrar aqui ao meio, ó. Vou alinhar aqui certinho e vou dobrar ela todinha aqui ao meio, deixando aqui as duas beiradinhas aqui bem alinhadinhas. E a alça vai ficar assim. E eu vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz aqui, eu vou fazer com a outra alça. Fiz todas as dobras necessárias e agora eu venho com uma costura aqui, ó, com meio pé de máquina desse lado e desse lado. Vou fazer isso em todas as peças, tá? Nas duas alças e nos 4 porta-alças. Gente, dessa maneira aqui, ó. Passei uma costura nas alças e nos porta-alças. Vou reservar as alças já. Volto aqui pro porta-alça. Então, eu vou dobrar essa peça aqui ao meio, para vincar bem ela aqui. Para fazer a marcação aqui do meio, vou fazer um risquinho aqui com a caneta. Para saber mais ou menos onde é o meio, vou colocar aqui a meia argola dessa maneira, ó. Com a parte reta assim, ó. Coloco aqui ela aqui mais ou menos. Então, eu vou passar uma cola instantânea aqui e vou dobrar aqui, ó, bem no centro da linha que eu acabei de fazer. Vou colocar uma presilha e aqui a mesma coisa. Vou passar a cola, venho com ela até o centro. Coloco uma presilha aqui também. Eu vou fazer isso aqui já nas 4 pecinhas. Gente, o porta-alças está já com as argolas prontinho. Então, vai ficar assim, ó. Tá? E a parte aqui virada para dentro. Vou agora reservar essas peças. Então, eu tenho aqui o corpo da minha bolsa, as minhas fitas de gorgurão e a fita dupla face. E eu vou aplicar essa fita aqui no centro dessa peça. Então, eu já fiz um pique aqui bem no centro, aqui e aqui do outro lado também. Fiz um piquezinho aqui no centro da minha fita de 4 centímetros. E eu vou posicionar ela aqui bem no centro, a preta. Então, eu vou pôr uma fita aqui bem no centro da minha peça. Vou retirar a película.
e vou posicionar aqui, ó, pique com pique, centralizo a fita, posiciono a fita e venho aqui alisando bem ela para esticar ela. Venho com uma costura aqui dos dois lados para prender a fita na minha peça. Esse é um momento bem assim chatinho, gente, porque tem que trocar de linha 3 vezes, tá? Então eu vou colocar a preta agora, depois eu vou para vermelha. Costurei aqui dos dois lados da fita para prender ela aqui no centro. E agora eu vou aplicar a vermelha. Então eu venho com uma fita dupla face, do mesmo jeito que eu fiz. Vou posicionar a minha fita aqui, bem no centro. Então eu ponho aqui, pique com pique. Venho esticando ela, ó. Bem no centro da fita preta. Posicionei a minha fita aqui bem no centro da fita preta. E agora eu venho com uma costura dos dois lados da fita vermelha. Bem na beiradinha também, tá, gente? Bem na beiradinha da fita. Costurei um lado. E agora eu venho do outro lado. Do mesmo jeito, com uma costura bem na beiradinha. E venho esticando a minha fita. Ó, estico e seguro. Gente, agora eu vou aplicar a etiqueta aqui na minha peça. Então, daqui para baixo, eu fiz uma marcação de 9 centímetros. Então, com o auxílio aqui da minha cola instantânea, eu vou posicionar a etiqueta aqui bem no centro e nessa marcação de 9 centímetros que eu fiz. Posicionei a minha etiqueta, vou passar uma costura aqui por toda a volta. Eu vou usar o ponto número 4 e meio pé de máquina aqui também, tá? E aqui, gente, como eu não dei retrocesso, eu venho com a costura bem em cima da costura que eu já fiz aqui, tá? E a etiqueta, ó. Apliquei a etiqueta. Agora vamos aplicar as laterais da bolsa, são essas duas peças. Vou reservar uma peça, vou unir aqui frente com frente, alinhar. Então aqui do outro lado, olha, percebam, gente, que aqui eu fiz duas marcações de 1 centímetro, que é onde eu vou passar a minha costura em cima dessa marcação. Então a margem de costura dessa bolsa é de 1 centímetro, tá bom? Então, eu vou alinhar aqui bem certinho, com a ajuda aqui de uns clipes, para que não escorregue. E venho com uma costura bem em cima da linha de 1 centímetro que eu já tracei aqui. Retrocesso no começo e no final. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Vou pegar outra lateral, vou unir aqui frente com frente. Venho com uma costura aqui em cima dessa linha de 1 centímetro. Gente, ó, minha peça ficou assim, tá? Gente, agora eu vou abrir aqui a minha costura e vou fazer um pesponto de cada lado, abrindo essa costura. Então, eu venho aqui por baixo, abrindo ela e segurando meu tecido e já venho fazendo um pesponto, tá? Ó, vou abrir aqui a minha costura
seguro e começo com o pesponto aqui. Aqui eu vou fazer com um pé de máquina, tá? Usar o ponto 4 do meu pesponto, dei um retrocesso de 2 pontinhos. Venho aqui por baixo, venho abrindo a minha costura. E agora eu venho aqui do outro lado. Vejo se tá certinho aqui, se ele tá virado certinho para baixo. Já apoio bem ele aqui e venho da mesma maneira do outro lado, com um pé de máquina aqui a partir da costura. Gente, vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Vou abrir a costura, assim, seguro e começo aqui com um pé de máquina. Então, gente, eu costurei, fiz os 2 pespontos aqui, ó. Vou mostrar aqui bem pertinho pra vocês. Apliquei as laterais, fiz os pespontos e agora eu vou aplicar aqui a parte superior. Agora nós vamos colocar a parte superior da bolsa. Então eu tenho aqui as minhas 2 tiras da parte superior. Reparem que aqui também fiz uma marcação de 1 centímetro. Para que dê tudo certinho, eu prefiro fazer assim. A margem dessa bolsa é de 1 centímetro. Então, eu vou reservar aqui uma parte. Então, a minha peça está aqui com o direito virado para cima. E eu vou colocar essa peça aqui com o direito virado para baixo. Direito com direito. Vou alinhar as peças com a ajuda das presilhas. E venho com uma costura bem em cima da linha de 1 centímetro que eu fiz. Costurei aqui um lado e agora eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Pego aqui a minha peça, frente com frente, alinho e venho com uma costura em cima da linha de 1 centímetro. Apliquei aqui as 2 peças, vou fazer da mesma maneira que eu fiz aqui na lateral. Vou abrir essa costura, abrir aqui, ó, dessa maneira e venho com o pesponto aqui na parte de baixo e aqui também na parte de cima. A margem de costura desse pesponto é de 1 pé de máquina. Bom, vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Venho abrindo a minha costura. Pespontei de um lado, agora vou pespontar aqui do outro lado. Apliquei a parte superior e aqui também, dos 2 lados, tá? Que é a peça que eu chamei de parte superior, são essas 2 peças aqui. Vamos agora para o porta-alças. Peguei aqui as 4 peças que eu tinha deixado reservado. Essa foi a primeira peça que a gente fez. Esse primeiro pesponto que vai servir de guia para eu posicionar o porta-alça. Então aqui no centro da minha peça,
pra cá, eu marquei 6 centímetros e do centro pra cá 6 centímetros. Então, aqui no meio, nessa parte, tem 12 centímetros. Fiz isso dos dois lados. Eu vou posicionar aqui o porta-alça. Então, a costura de pesponto vai ser o meu guia e a marcação de 6 centímetros que eu fiz, tá? Pra cá, dos 6 pra cá. E eu vou posicionar aqui com a ajuda da cola instantânea. Então, eu vou aplicar a cola aqui. E vou posicionar aqui bem certinho, ó. Na costura e na marcação de 6 centímetros, tá? Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Então, posicionei ela aqui na costura, no pesponto de baixo e na linha de 6 centímetros. Vou aplicar a cola aqui. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Gente, agora eu vou fazer uma costura aqui por toda a volta dessa peça. E assim, aqui já tem uma costura do pesponto que eu fiz, então aqui eu venho com uma costura bem em cima desse pesponto que eu fiz. Venho pra cá, subo em cima do pesponto que eu já fiz e dou mais uma costura aqui. Vamos lá que eu vou mostrar. Aqui o pezinho fica bem encostado aqui na minha argola, tá? Eu deixo ele bem rente aqui e começo a minha costura. Ponto 4 e vou parar em cima da costura que eu já fiz. Vou passar uma costura bem em cima dessa costura que eu já fiz. Paro. Venho com a costura bem em cima, ó. E aqui eu venho com a costura novamente em cima da costura que eu já fiz primeiro também, que eu fiz agora. E aqui volto com outra costura. Então, vai ficar dessa maneira aqui. Eu vou fazer isso nos 4 porta-alças. Porta-alças aplicado e agora vamos aplicar os rebites aqui. Então, gente, vou marcar aqui, ó, bem no meio do porta-alças, uma marcação aqui com caneta. Porta-alças e rebites colocados. Vamos agora para a colocação do zíper. Então, gente, reparem que daqui para cá eu fiz uma marcação de 4 centímetros desse lado e do outro lado a mesma coisa, uma marcação de 4 centímetros. Fiz isso dos dois lados, tá? A marcação de 4 centímetros, de fora para dentro. Tenho aqui o meu zíper, fiz um pique aqui bem no centro do meu zíper, dos dois lados, ó. Vou abrir o zíper, vou queimar aqui as pontinhas para que ele pare de desfiar. Vou abrir o zíper, separo aqui uma parte e vou aplicar uma parte aqui. Então, direito virado para cima, dentinho do zíper virado para baixo. Venho aqui pique com pique,
coloco uma presilha aqui para me auxiliar. E vou começar uma costura aqui do centro para cá. E vou parar bem nessa marcação aqui de 4 centímetros que eu fiz. Então, gente, ó, eu venho esticando bem meu zíper aqui, ó. Então, quando eu chegar aqui próximo à marcação, eu vou marcar aqui em cima do meu zíper para eu poder saber onde eu vou parar. E vou parar bem nessa marcação de 4 centímetros. Venho aqui do outro lado, marco aqui, começo a costura a partir desses 4 centímetros. Retrocesso. Apliquei um lado do zíper, agora eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Zíper aplicado. Agora vamos fechar essa bolsa. Então, vamos unir aqui frente com frente, a linha bem certinho. Então, vamos ver aqui, ó, essa costura aqui, essa parte, essa emenda aqui, que é a parte superior, tem que alinhar bem certinho uma com a outra. Aqui do outro lado a mesma coisa, alinha aqui bem certinho, bem esticando aqui, ó, vincando ela certinho. Eu vou começar a costura a partir dessa costura aqui, tá? Só pra garantir que essas duas partes vão se encontrar perfeitamente. Aqui do outro lado a mesma coisa, gente. Eu venho só com uma costura de segurança por enquanto, tá? Então, gente, ó, certifiquei que encontrou aqui essa parte certinho. E agora sim eu venho com a costura com a margem de 1 centímetro. Então eu vou seguir aqui o guia da minha máquina mesmo, tá? Puxo o zíper aqui pro lado de dentro, para não correr o risco de costurar. Retrocesso vários aqui na ponta. E do outro lado a mesma coisa. Fechei. Agora eu vou fazer aqui a caixinha de leite. Gente, agora eu vou fazer aqui o fundo da bolsa. Então, vamos fazer a caixa de leite. Então, eu tenho aqui um gabarito na medida de 6 por 6 centímetros. Vou posicionar ele aqui, ó, bem rente aqui ao meu fundo e a costura, tá? A partir da costura e a partir aqui do fundo. E vou riscar aqui, ó, com uma caneta de sintético, tá? Assim. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Posiciono aqui rente à costura e o fundo e faço aqui minha marcação com a caneta. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Risquei aqui a caixinha de leite com meu gabarito dos dois lados. Agora eu vou fazer assim, ó, desta maneira. Vou acertar aqui os bicos aqui, ó. Vou colocar uma presilha aqui e aqui a mesma coisa. Vou prender aqui. Do outro lado também já vou deixar aqui pronto. Faço como um triângulo. Acerto aqui, ó, as pontinhas. Elas se encaixam certinho aqui, ó, gente, fazendo dessa maneira. Aqui. Então, aqui, gente, ó, eu abro a minha costura e venho com uma costura em cima dessa linha que eu tracei. Vou costurar do mesmo jeito aqui do outro lado. Abro aqui a costura e venho com uma costura em cima da linha.
retrocesso no começo e no final. Costurei e agora eu vou cortar esse excesso aqui. Cortei e agora eu vou virar ela pro direito. Então eu desvirei a bolsa e o corpo da bolsa já tá praticamente pronto. Gente, então eu terminei aqui, né? Agora eu vou posicionar o meu EVA aqui. Então aqui no EVA eu também vou colocar a fita dupla face para me auxiliar nesse momento, tá? A fita, ela vai ajudar ele ficar bem encaixadinho ali. Vou colocar aqui nas beiradas e aqui no meio eu vou colocar uma também. Vou retirar a película. Tirei as películas da fita e agora eu vou pôr aqui, gente, aqui dentro. Dessa maneira aqui, ó, bem no centro dela aqui, tá? Então vai ficar assim. E agora, gente, vamos pro forro. Vamos agora para a parte do forro. Então eu tenho aqui o corpo do meu forro. Reparem que aqui eu fiz algumas marcações. Então aqui, da beirada para cá, eu fiz uma marcação de 2,5 centímetros. Fiz um risco aqui para fazer essa marcação. E dessa marcação de 2,5 para baixo, eu fiz outra marcação de 19 centímetros. Eu fiz isso aqui dos dois lados, tá? A mesma coisa que eu fiz aqui também, 2,5 e 19. Então agora, gente, eu vou começar pelo bolso embutido. Vou virar aqui no avesso e de cima para baixo. Eu fiz uma marcação aqui de 8 centímetros. Vou pegar aqui o meu gabarito, vou dobrar ele ao meio aqui só para marcar o centro dele. Vou marcar também aqui o meio, vou vincar o meio aqui do meu forro. Então, gente, eu vou posicionar essa peça aqui agora nessa marcação de 8 centímetros. Então, eu vou utilizar aqui a minha fita, a fita dupla face, tirar a minha película e vou posicionar ela aqui bem no centro, dessa maneira. Já vou colocar aqui também, ó, 2 fitas aqui, uma de cada lado. E antes de tirar essa película, eu vou fazer o corte aqui do meio. Então, eu vou dobrar a minha peça aqui ao meio, vou dar um piquezinho aqui no centro, venho com a tesoura aqui bem nesse pique que eu fiz no meio, vou cortar bem aqui no centro, ó, gente, até quando faltar aqui 1 centímetro aqui, ó. Agora eu venho aqui e corto aqui até o cantinho. Fazer um Vzinho aqui, ó, dessa maneira. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado, cortar aqui bem no centro. Quando faltar 1 centímetro, venho aqui para um lado, para o outro, bem aqui rente aqui a cartolina. Feito isso, eu vou tirar a película e vou virar essa parte aqui que eu cortei no meio, vou virar aqui pra dentro, aqui, ó. Virar aqui pra fora, aliás, a parte de cima, vou jogar tudo aqui pra cima, ó. Colando já. E essa pontinha vira pra cá. E essa pra cá. Então, vai ficar assim, ó, gente. Então, a peça vai ficar assim, ó. Vou reservar essa peça aqui, deixá-la aqui. Então, vou pegar aqui o forro do bolso. Daqui da parte de cima pra baixo, eu marquei aqui 4 centímetros. Posicionei o gabarito aqui no centro da minha peça. E
risco essa parte aqui, ó, gente. Faço esse desenho desse retângulo de dentro. Feito isso, eu vou cortar esse retângulo aqui. Então, eu vou fazer um piquezinho aqui. Venho aqui com a minha tesoura. Vou cortar esse retângulo que eu risquei. Cortei o retângulo. Agora eu vou pegar aqui, ó, gente, o meu forro. E agora, ó, avesso, né? Isso está sendo feito no avesso, tá? Essa parte aqui. E esse aqui eu vou colocar aqui, avesso com avesso. O direito virado para cima aqui, ó. Vou alinhar o retângulo bem certinho. Vou colocar aqui o cursor no zíper. Coloquei o meu cursor. E agora eu vou colocar outra fita dupla face aqui. Eu vou colocar uma mais fininha agora, que é só para posicionar o zíper, tá? Coloquei as duas fitas dupla face e vou colocar o zíper aqui, ó, gente. Vou encaixar o cursor aqui bem no centro, o zíper bem no centro da minha peça. Acerto ele aqui, venho aqui do outro lado, ó. E agora eu venho com uma costura aqui por toda a volta. Costurei aqui por toda a volta, agora venho aqui no avesso e vou dobrar o forro aqui, ó, gente. Vou dobrar ao meio, venho com uma costura fechando aqui a parte de cima do bolso com um pé de máquina. E agora eu já vou fechar as laterais aqui, ó. Então, eu solto ela aqui, ó, jogo o forro aqui pra baixo e fecho aqui, a lateral. Só pego o tecido do forro, tá bom? O resto você estira tudo. Aqui do outro lado a mesma coisa. Puxo aqui, ó, descolo aqui um pouquinho o tecido, puxo o meu forro aqui para baixo e vou costurar só o tecido do forro do bolso. E um bolso já tá pronto, ó, fica bem acabadinho a gente. Vamos agora para o outro bolso. Então, eu tenho aqui o corte do bolso interno. Então, eu vou dobrar aqui frente com frente, dobro ao meio e vou passar uma costura por toda a volta, porém, eu vou deixar aqui uns 10 centímetros mais ou menos de abertura, tá? Então, eu vou parar a costura aqui com retrocesso, depois eu começo aqui novamente. Um pé de máquina, retrocesso no começo e no final. Venho agora, corto aqui os cantinhos e viro essa peça pro direito. Então, gente, a peça vai ficar assim, ó. Virei pro direito e agora eu venho com uma costura aqui, com um pé de máquina. Dessa maneira aqui. E agora eu vou posicionar esse bolso aqui do outro lado. Então, aqui de um lado a gente tem o bolso embutido. Gente, então eu vou posicionar o bolso aqui do outro lado. Então, eu tenho essa linha aqui de 19 centímetros que eu fiz. Vou marcar aqui o meio da minha peça com um vinco. Vou vincar aqui com a unha mesmo. Vou posicionar aqui no centro da minha peça. Vou vincar aqui também no centro. E vou posicionar esse bolso aqui bem no centro, gente, ó.
Dessa maneira aqui, bem rente à marcação que eu fiz aqui de 19 centímetros. Posicionei a minha peça e vou começar a minha costura daqui. Vou passar a costura pela volta toda. Então aqui no início eu vou dar vários retrocessos. Vou dar uns 3 retrocessos. Viro a minha peça. Aqui eu já dobro aqui para dentro na abertura. Viro novamente. Venho até o final. Quando eu chegar aqui no final, eu dou vários retrocessos. Então, a minha marcação que eu fiz aqui no centro, eu vou passar uma costura bem no meio desse bolso. Vou dar vários retrocessos aqui embaixo. Venho com a costura e quando chegar aqui no final, eu dou vários retrocessos novamente. Então, o outro bolso vai ficar assim, 2 bolsinhos, tá? E agora a gente vai fechar esse forro. Então, vou unir aqui frente com frente. Aqui eu já fiz uma marcação com a margem de 1 centímetro. E venho com uma costura em cima dessa linha que eu marquei de 1 centímetro. Aqui do outro lado a mesma coisa. Alinho bem aqui. Costurei aqui tudo de um lado e aqui eu deixei uma abertura aqui de uns 15 centímetros mais ou menos, que é onde vai, por onde vai virar bolso pro direito. E agora, bora fazer a caixinha de leite. Então, gente, vou alinhar a minha caixinha aqui. Então, eu vou colocar meu gabarito aqui, rente à costura e ao fundo. Vou riscar aqui dos 2 lados, fazer a mesma coisa. Risquei aqui as caixinhas de leite e agora vou alinhar aqui, ó, cantinho certinho aqui e venho com uma costura bem em cima dessa linha. Costurei aqui dos 2 lados e agora eu vou cortar o excesso. Então, fechei o meu forro e agora eu vou aplicar a tira de acabamento aqui, gente. Então, lembra que aqui tem uma marcação de 2,5 centímetros que eu fiz? Então, é aqui que a gente vai aplicar ela. Então, eu tenho aqui a minha tira de acabamento, a minha tira onde vai ser colocado o arame. Vou dobrar aqui 1 centímetro, mais ou menos, aqui pra dentro. E vou fazer uma costura aqui com um pé de máquina, gente. Uma costurinha de acabamento aqui. Dessa maneira aqui, ó, a peça vai ficar assim. Agora eu venho aqui, abro meu forro dessa maneira, tá vendo a marcação aqui de 2,5 centímetros. Venho aqui na minha emenda, aqui na costura, ó. Vou posicionar essa tira aqui, bem rente à linha, para baixo. E venho com uma costura com um pé de máquina por toda a volta. Sempre alinhando essa tira com a linha que eu fiz. Reparem que essa dobra está bem rente à costura e à linha. Começo com retrocesso e venho Quando chegar aqui perto do final, eu vou parar, vou dobrar aqui, bem rente ao outro início que eu fiz, a outra dobra. Vou cortar aqui, ó, assim. E vou fazer uma costura aqui com o pé de máquina. E agora eu continuo a minha costura de onde eu parei. Retrocesso. Para aqui com o retrocesso. Então, gente, a peça vai ficar assim, ó. Tá vendo? Eu costurei a tira aqui por toda a volta na marcação de 2,5 centímetros. Agora eu vou puxar aqui a peça aqui pra cima, ó.
prender aqui com presilhas, toda ela pra cima. Gente, puxei a peça aqui, ó, toda pra cima, tá? E agora eu vou fazer um pesponto aqui, ó, na parte de baixo. E depois eu venho unindo aqui o forro com essa faixinha. Então, eu vou costurar aqui a volta inteira. Passei uma costura aqui por toda a volta na parte de baixo, agora eu vou unir aqui o forro com a faixa aqui, a parte aqui bem na beiradinha aqui. Então, essa peça aqui já está aplicada. Agora a gente vai unir as duas peças. Gente, aqui eu prendi aqui com alfinete, está formando um X aqui, para não correr o risco de costurar o zíper dos dois lados, ó. Então, gente, é assim, eu vou unir as duas peças agora. Então, esse bolso embutido, eu quero que fique nas costas da minha bolsa. Então, eu tenho que colocar as costas de frente para esse bolso. Reparem que a parte externa está com o direito para fora e o forro está no avesso. Então, eu vou colocar a bolsa aqui dentro, ó. Minha frente tá aqui, minhas costas tá aqui, então as costas vai de frente para esse bolso aqui. Vou encaixar ela aqui dentro. Então, vou unir aqui, ó, costura com costura, abro aqui essa costura, pique com pique aqui do centro. Prendi aqui tudo com presilha, gente. Agora eu venho com uma costura com o pezinho bem rente ao dentinho do zíper, na volta toda da minha bolsa. Costurei aqui por toda a volta, com o pezinho bem rente ao dentinho do zíper. E agora vamos virar essa bolsa para o direito. Com o auxílio do secador, eu vou esquentar aqui para que dê uma amolecida nesse tecido e fique mais fácil para virar, tá? Esquentei, agora eu venho aqui para a abertura que eu deixei e vou puxar para fora aqui, ó. Puxar com cuidado, tá? Para que não rasgue o forro, porque isso aqui é bagum. Cuidado com o alfinete, gente, que tá prendendo aí o zíper. Agora eu vou acertar aqui os cantinhos do forro. Desvirei. Agora eu vou... Então, gente, esse é o momento já que já pode fechar esse forro aqui. Não vou fechar agora porque eu tenho que trocar de linha. Fechou o forro? Coloca o forro aqui pra dentro. Vamos dar uma esquentada para ajudar. Então, coloca o forro todo pra dentro, já empurrando aqui, ó, essa parte do sintético também aqui pra baixo, ó, tá? Alinhando bem certinho, acertando essas partes. Eu vou colocar aqui clipes por toda a volta pra segurar isso aqui. E agora a gente vai fazer o pesponto de acabamento aqui por toda a volta da boca da bolsa. Coloquei clipes aqui na volta toda para me auxiliar, para ficar bem alinhadinho aqui. E agora eu venho com uma costura aqui com um pesponto aqui por toda a volta, bem aqui na beiradinha. Então eu vou começar aqui da lateral com uma costura aqui bem na beiradinha.
Então, passei uma costura aqui por toda a volta, esse pesponto aqui de cima. E agora, vou colocar o cursor. Então, vou colocar aqui de um lado. Coloquei o cursor aqui de um lado. E agora, vou colocar o outro aqui pelo outro lado. Então, coloquei o cursor, um de cada lado. E agora eu vou colocar os terminais. Então, gente, aqui eu vou cortar um pedaço desse zíper aqui. Então, eu vou marcar aqui mais ou menos 3 dedos. Vou cortar. Vou queimar aqui com isqueiro. Do outro lado a mesma coisa. Marcar aqui do final pra cá 3 dedos. Vou cortar. Vou queimar. Vou pegar aqui o meu terminal. Meus dois terminais estão aqui, ó, minhas duas pecinhas de 3 por 5. Vou dobrar ao meio, vou passar cola aqui dos dois lados e vou encaixar o zíper aqui dentro, ó, assim. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Dobro ao meio, passo cola aqui e abraço o zíper assim. Eu venho com uma costura aqui por toda a volta dessa peça. Com uma costura, gente, bem na beiradinha, tá? Aqui, ó, por toda a volta. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Apliquei a outra peça do terminal. Vamos agora aplicar as alças aqui. Então, vou pegar a alça, as duas alças, vou separar uma aqui. Vou encaixar ela aqui dentro, ó. Então, eu vou encaixar a minha alça aqui. Vou dobrar aqui 1 centímetro pra dentro. Então, eu venho e dobro ela aqui mais ou menos uns 3 centímetros. Posiciono aqui a minha presilha e aqui eu vou fazer a mesma coisa. Então aqui, gente, a gente pode passar uma colinha também, ó, para auxiliar. Aqui. Aqui. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado, com a outra alça. Então, gente, já posicionei as minhas alças. Então, gente, agora eu venho com uma costura aqui e vou dar a volta. Vou passar a costura por cima da costura que eu já passei. Desço aqui bem rente a minha argola, a minha meia argola. Subo novamente e costuro aqui novamente. Então, gente, ó, passei uma costura aqui e agora eu venho aqui do mesmo jeito aqui. Colocadas as alças, agora vamos colocar o arame. Então, aqui, lembra que ficou uma abertura por aqui, então é por aqui que nós vamos enfiar o arame.
Tenho aqui os 2 arames. Vou começar a colocar desse lado aqui, gente. Coloquei de um lado e agora eu vou colocar aqui do outro lado. Então, eu coloquei aqui os arames, acerta ela bem direitinho. E para fechar, abaixa aqui e fecha o zíper. Aí acerta ela direitinho. Gente, agora eu vou colocar os rebites aqui. Então, eu vou fazer aqui as marcações de onde eu vou colocar o rebite. Fazer aqui uma marcação bem no centro. Vou furar aqui. Gente, aqui nas alças eu vou usar o rebite duplo, tá? Então, eu vou colocar aqui nas 4 alças. Coloquei os rebites nas alças e a bolsa tá pronta. Então, gente, agora o que eu faço? Eu encho essa bolsa aqui de saquinho plástico para que ela tome forma. Então, eu encho de saco para que essa bolsa tome o formato dela certinho, tá? Então, isso daqui eu deixo de um dia pro outro. E aí, gostaram? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dá um like aí pra mim. Compartilhem esse vídeo com seus amigos. Comentem, gente. Eu fico tão feliz quando vocês comentam meus vídeos. Gratidão para quem chegou até aqui. Um beijo no coração de todos vocês e até o próximo vídeo.